Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento e poder fazer essa pregação através do vídeo. E graças a Deus, porque podemos nos comunicar, podemos ter essa oportunidade de realizar um trabalho através das redes sociais, de maneira que a gente não fique sem estar ligado. E eu agradeço a Deus por isso. Quero louvar ao Senhor pela ideia que alguém deu, que eu ainda não sei exatamente quem foi, a ideia de fazer uma pregação e postar no nosso grupo da nossa igreja. E eu dou graças a Deus por isso. Eu quero orar nesse momento com a igreja, em nome de Jesus. Quero que todos vocês, quando estiverem assistindo, orem comigo, para que o Senhor seja glorificado. Pai Santo, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por poder falar com o Senhor, poder compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja, mesmo que não estamos juntos, mas estarmos em espírito ligados um ao outro. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida dessa igreja, que tem sido realmente o corpo de Cristo. Eu dou glórias ao Senhor pela vida de cada irmão que tem se colocado na Tua presença, que tem acreditado na Tua presença na vida dessa igreja, cada irmão que tem feito parte desse corpo. Em nome de Jesus, tanto os adultos, como os jovens, como as adolescentes e as crianças, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus pela vida de cada um, pela vida da Lorena, pela vida da Fernanda, que são crianças que têm participado do culto, pela vida das crianças irmãos do Roger, que têm participado da escola bíblica e do culto. Te agradeço, Deus, pela vida de cada jovem e adolescente que o Senhor tem dado a essa igreja. Eu sei que a partir de nós, o Senhor vai mandar muitos outros para fazerem parte conosco dessa adoração. E eu te louvo, Pai, em nome de Jesus, por esta palavra que o Senhor me deu. Me abençoa para que o Teu Espírito Santo venha me usar como instrumento e abençoar essa igreja que o Senhor ama, essas pessoas que o Senhor tem reunido, essas famílias que o Senhor tem reunido para te adorar e também para levar a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, quero compartilhar a palavra do Senhor na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Quero compartilhar do versículo 1 ao versículo 11, do capítulo 1 de 1 Pedro, de 2 Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos à leitura então. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade
a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar essa palavra. Deus falou muito ao meu coração, porque ela, nos primeiros versículos até o versículo 5, diz assim: visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, e livrando-vos da corrupção das paixões que tinha no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Irmãos, é importante pensarmos nessa ligação que temos com Deus, porque em determinados momentos a gente vive como se isso não fosse uma realidade, mas é uma realidade. A palavra do Senhor diz que se nós observarmos, prestarmos atenção e praticarmos a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, nós somos ligados com Ele. É dessa forma que nós somos ligados com Jesus. Quando nós praticamos essas áreas da vida cristã, a fé em Cristo, a virtude, sermos virtuosos, nos importarmos com as pessoas, nos preocuparmos com a necessidade dos outros, muitas vezes até deixarmos de fazer o que queremos em função de outra pessoa, para o bem de outra pessoa. Isso nos traz o conhecimento de Deus, o domínio próprio, que é esse controle pessoal. Isso é consciência. A perseverança, que nós não vamos desistir dos planos de Deus na nossa vida, nem do nosso desejo de sermos cheios do Espírito Santo. A piedade, a prática da piedade é uma demonstração de Cristo na nossa vida. E a fraternidade, esse entendimento que nós somos ligados pelo Espírito Santo como família de Deus. Então devemos ser fraternos, termos esse sentimento de família, de amor familiar. E esse amor vai crescendo cada vez mais. O Senhor Jesus, quando Ele fala no Evangelho de João, que Ele, depois que fosse para o Pai, nós seríamos completamente ligados com Ele. Isso aqui é uma explicação de Pedro. Eu acredito até que detalhando aquilo que Jesus falou, quando Ele orava por nós,
quando ele diz assim: no versículo 13 do capítulo 17: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo vos odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. E eu acredito que praticando isso que a palavra de Deus diz através de Pedro, nos manter ligados com Cristo, nos conduzir nessa vida de completa união com o Senhor. Ele está falando aqui em Pedro que nós somos completamente ligados com Ele, se nós praticamos essas verdades. E o desejo de Deus é que a cada dia nós venhamos estar mortificando a nossa carne, não deixando ela prevalecer diante da maravilha que é obedecer a Deus. E Jesus, na oração que ele fala algumas coisas assim que são marcantes mesmo. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É através da obediência e da prática à palavra de Deus. Por exemplo, quando você se esforça para ser uma pessoa virtuosa, tendo virtudes, né? Por exemplo, o que é virtude? A alegria de perdoar é uma virtude. Perdoar é uma virtude. Ter domínio próprio é uma virtude. Perseverança é uma virtude. Piedade é uma virtude. Fraternidade é uma virtude. E a virtude principal, que é o amor. Quando você busca ter essas virtudes, você com certeza vai estar vivendo a realidade de que Cristo quer que nós vivamos. E ele diz: olha, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Cada vez que colocamos em prática a palavra de Deus, cada vez que confiamos na verdade, que acreditamos no Senhor, que buscamos andar nos seus caminhos através da sua palavra, nós somos santificados na verdade. A santificação em nós vai crescendo a cada dia, vai tendo um crescimento a cada dia, e nós vamos evoluindo. Mesmo que a gente erre, que a gente falhe, porque nós às vezes sem querer falhamos, nós não decaímos dessa graça logo, porque nós não somos praticantes desse pecado. E porque nós andamos em santificação, nós vamos reconhecer quando nós erramos, e vamos pedir perdão e vamos continuar em frente. Então, por mais que estejamos também passando por muitas aflições, uma das práticas que devemos ter é o ânimo. Não devemos ficar desanimados porque não podemos estar juntos hoje, não. Mas devemos confiar
na palavra do Senhor, que nos estimula a ir em frente e a olharmos para Ele, sermos como Ele. E a palavra do Senhor diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós passamos por muitas aflições nesse mundo, mas não devemos deixar de praticarmos as virtudes do Espírito Santo, que é o conhecimento de Deus, o domínio próprio, a perseverança, não desistindo da nossa fé, não abrindo mão da nossa fé, a piedade. Devemos nos compadecer das outras pessoas. Muitas vezes temos que renunciar à própria vida, irmãos, nesse mundo, em favor de alguém. Mas devemos ter piedade das pessoas. Quando nós nos debruçamos para orarmos ao Senhor, em favor da vida das pessoas que estão morrendo por causa dessa aflição que nos assola, que assola o mundo. Quando nós nos compadecemos das pessoas que estão morrendo ou que estão infectadas no mundo e nós intercedemos, quando nós temos piedade daquelas pessoas que andam perseguidas por causa da verdade, nós estamos praticando Cristo em nossa vida. Cristo está sendo refletido nessas atitudes, na piedade, na fraternidade, quando buscamos o bom relacionamento, mesmo quando muitas vezes a atitude de algum irmão eu não entendo, não compreendo. Às vezes parece que a pessoa me tratou com indiferença, ou me tratou mal, ou não me valorizou. Eu não me deixo abater por isso. Eu confio no Senhor e sei que aquela pessoa é um ser humano, é um servo de Deus e é um ser humano falho. E se ele é um servo de Deus, Deus vai falar, Deus vai ministrar e ele vai reagir e vai ser restaurado. E isso deve ser a minha esperança. A minha esperança deve ser que os meus irmãos que falham comigo sejam restaurados. A minha esperança deve ser que nós vençamos esse momento difícil que passamos no mundo, no Brasil, com essa praga que tem nos assolado. Nós temos que ter a esperança no Senhor, que vamos vencer isso e vamos vencer bem, porque a igreja do Senhor está em oração, porque a igreja do Senhor, ela tem as virtudes do Espírito Santo, ela tem a sabedoria, o conhecimento de Deus, ela tem o domínio próprio, ela se empenha em oração, ela tem domínio, ela vai orar, ela não se deixa dominar pela moleza, pela vontade de ficar só fazendo trabalho, só trabalhando. Não, a gente para orar, isso é domínio próprio. A gente para meditar na palavra do Senhor, isso é domínio próprio. A gente para ouvir a pregação do pastor, isso é domínio próprio. A gente ora, a gente para orar porque a gente sabe que a igreja precisa de oração e as pessoas estão precisando de oração. As pessoas que não conhecem o Senhor, elas não têm nada a não ser as nossas orações em favor delas, o nosso amor por elas, a nossa misericórdia. E eu quero louvar o Senhor pela vida da igreja, que tem sido uma igreja que tem buscado essas virtudes do Espírito Santo e tem permanecido na piedade, na fraternidade e no amor. Igreja do Senhor, que o Senhor Jesus fortaleça seu coração, sua alma, seu relacionamento espiritual com Ele seja fortalecido pela sua graça e você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Igreja do Senhor, fique animada, não se deixe abater por causa das aflições, tenha bom ânimo e lute. Apesar de estarmos em casa, não estamos amordaçados. O Estado não nos impôs nos afastarmos do nosso Deus. O Estado, Deus tem nos abençoado.
E o nosso Estado tem procurado nos proteger cuidando da nossa saúde, nos protegendo desse vírus. Precisamos obedecer, exceto quando Deus der uma palavra específica para alguém de ir em socorro de outra pessoa. E nós estamos em oração, se isso acontecer com um de nós. E nós vamos. E o Senhor vai nos guardar. Se tivermos que perecer, vamos perecer. Mas se for da vontade de Deus, que ainda tenhamos o que fazer nessa vida, então vamos fazer a obra do Senhor e vamos ficar bem. Se temos um chamado específico para cuidar de alguém, não devemos ter medo da morte, porque nós estamos amparados pela vida de Deus, estamos amparados pela promessa de Deus, e a nossa vida é eterna. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha sido abençoado por esta palavra, fortalecido em seu coração, porque Jesus lhe ama. Jesus ama a Igreja Evangélica Wesleyana do Coroado, ama a igreja dele espalhada no mundo, mas como tratamos especificamente da Igreja Wesleyana do Coroado, eu digo, a igreja ama você, Igreja Evangélica Wesleyana do Coroado. Tenha fé e permaneça no amor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor por esta palavra que o Senhor me deu. Que o Senhor me abençoe para que a cada dia eu seja uma pessoa melhor para o Senhor. E que a Tua graça venha sempre satisfazer a nossa alma, a alma dessa igreja. Que o Teu Espírito Santo, Deus, dê uma semana de vitória para todos nós. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, Deus, esteja nos dizendo, nos conduzindo na direção da Tua vontade, na oração, na leitura da Tua palavra, também na comunhão com a nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Igreja Evangélica Wesleyana do Coroado, faça o rosto dele resplandecer sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por esse tempo juntos. Que o Senhor lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.